paz do Senhor, amados irmãos e irmãs, seja bem-vindo ao canal, que Deus te abençoe. Eu me chamo Presbítero Juscelino Schwab e hoje você vai ficar com mais um belíssimo testemunho de bênção. O que Deus fez na vida deste homem também é coisa impressionante. A vida de Gilmário e a sua esposa Fábia vai marcar sua vida para sempre. Assista do começo ao fim, porque Deus tem uma mensagem para o seu coração. Quem sabe vai estimular a tua fé. Quem sabe você que não crê no Senhor Jesus vai passar a crer. E compartilhe esse vídeo aí com o máximo de pessoas possível, seus amigos, parentes, porque Deus também vai falar com essas pessoas. Fazendo assim, o YouTube vai estar recomendando também para muito mais pessoas. Uma pequena ação minha e sua aqui no YouTube vai fazer que milhares de pessoas possam ser alcançadas através desse lindo testemunho de vida, esse testemunho tremendo. Que Deus te abençoe. Vamos agora para o testemunho. Ficamos numa ilha, pescando o dia todinho ali, pescando, nos alegrando ali. E quando nós voltamos, já era mais ou menos 7 horas da noite, isso no inverno, o rio bem na cheia, a correnteza forte. E nós saímos lá da ilha, era 7 horas da noite, tudo escuro. E viemos todo mundo no barco, e quando nós chegamos no meio do rio, de repente aquele barco afunda. Meu Deus do céu. No meio do rio. E a correnteza daquele rio é forte. E a correnteza forte, muito forte. E foi aqueles mais ou menos 15 a 20 minutos de desespero. De desespero, todo mundo gritando ali no meio do rio. E o pastor Josué, eu escutava o pastor Josué ofegante, cansado. E de repente ficou aquela calmaria, o silêncio. Meu Deus. E a correnteza me arrastando no meio do rio. E acalmou, aquele barulho, parou tudo. Aí eu pensei, meu Deus, todo mundo afundou, todo mundo morreu afogado. Meu Deus, aquela água barrenta. Aquela água barrenta escura, e você não enxergava nada, um rio perigosíssimo, cheio de jacaré. E você fica, ou você nada para a beira, para onde você vai? Quando você chegar na beira, tá cheio de jacaré. E aí você já imagina chegar na beira de um rio e ser engolido por um jacaré. E você continuar descendo no meio do rio, nas correntezas, desaguar dentro do rio Madeira. Então foi ali um desespero total. Paz do Senhor, meu querido e amado presbítero Gilmário. Para quem não sabe, ele veio de Rondônia para a Escola de Obreiro, e nós vamos conhecer um pouquinho. Paz do Senhor, companheiro. Paz do Senhor Jesus, pastor Jefferson, prazer estar aqui com os irmãos, compartilhar um pouquinho da nossa jornada, um pouquinho do nosso chamado, um pouquinho da nossa vida cristã, para que todos possam compartilhar e servir de testemunho também e ajudar os internautas aí do outro lado. Querido presbítero Gilmário, é um prazer, viu, receber você aqui, a sua linda família. Vamos fechar na família, Mateus, para os irmãos mais uma vez que chegaram agora, conhecer a família completa. Tá aí do meu lado, primeiro o presbítero Gilmário, a esposa é a... Vamos lá, irmã Fábia, né? Paz do Senhor Jesus, Fábia. Fábia, qual o sobrenome seu, irmã Fábia? O meu é Fábia Ramos de Andrade Vieira. Gilmário? Gilmário Souza Vieira. Irmão Gilmário, você nasceu lá em Rondônia mesmo, os seus pais são vivos, são casados, porque tem tanta história, irmão Gilmário. A gente pergunta assim, porque tem filho que é filho de pai separado, filho criado com mãe sozinha, como foi o caso do pastor Gabriel, que já contou aqui pra gente, nós entrevistamos ele. Tem casos de filhos que foram criados por pais adotivos. Como é que é a sua história? Qual foi a família que você nasceu e onde você nasceu? Conta pra nós. Eu nasci, pastor Jefferson, no Ceará, sou cearense, numa cidadezinha chamada Pacajus, fica mais ou menos 70 quilômetros de Fortaleza. Meus pais estão vivos, graças a Deus. E nós nascemos ali, no Ceará. E quando eu tinha por volta de 5 anos, meu pai resolveu ir passear em Rondônia. Tinha uma tia minha que morava lá. E ele foi passear. Chegando lá, ele gostou da cidade e, de repente, ele voltou. Tínhamos casa, tínhamos comércio lá na nossa cidade. Ele vendeu tudo e levou toda a família para Rondônia. E até hoje eles estão lá, vivem lá, moram lá em Porto Velho, né? Meus pais católicos, né? Nós nascemos num berço católico, não praticante, mas católicos, né? E hoje eles seguem na mesma religião deles, são católicos, de evangélico da família só eu mesmo, né? Você foi para Rondônia ainda criança? Isso.
Com 6 anos de idade, o meu pai veio, buscou toda a família ali no Ceará e nós fomos para Rondônia. Como é que foi a infância, irmão Gilmário? Na igreja católica, você não era praticante? Foi criado na zona rural, na cidade? Como é que foi? Eu fui criado na cidade, como eu disse no início, católico, não praticante, né? Mas eu fiz catequese, crisma, né? Primeira comunhão, mas não muito praticante. Ia na igreja uma vez no mês, 2 vezes no mês. E tive uma infância tranquila, graças a Deus, né? Abençoada por Deus, né? Sempre fui... Em Porto Velho mesmo? Em Porto Velho, né? A gente cresceu lá. E sempre com os pais presentes, né? E embora não sendo cristão, mas eles têm uma vida conjugal boa, como é que é isso? Sim. Estão casados até hoje. Meu pai tem 74 anos e minha mãe 65 anos. Casado há muitos anos. Há muitos anos. Tá aí um pouquinho da história do presbítero Gilmário. Agora vamos conhecer um pouquinho da história. Onde nasceu a irmã Fábia? Nasceu também em Porto Velho. Como é que foi a família, irmã Fábia? Conta pra nós um pouquinho dessa história. Sim, eu nasci em Porto Velho também, né? Os meus pais tudo também católico, né? Na verdade, assim, o meu pai se separou da minha mãe, depois que a minha mãe me teve. O meu pai se separou da minha mãe e eu fui conhecer meu pai quando eu tinha 13 anos. 13 anos de idade, meu pai foi embora para João Pessoa, na Paraíba, e foi lá onde foi conhecer meu pai. Eram tudo católico, mas hoje, graças a Deus, a minha mãe já serve a Deus junto conosco no nosso ministério. Que bênção, irmã Fábia, que bênção. Então tá vendo aí como é que muda? A irmã já teve dificuldade, o pai não estava tão presente, foi conhecer ele já com 13 anos, mas tá aí a irmã lá de Porto Velho, Rondônia, o casal. E aí, irmão Gilmário, como é que foi que você conheceu a irmã e se casou? Com quantos anos? O irmão, um jovem, teve algum envolvimento com o mundo? Ou, embora não crente, tinha uma vida pacata? Conta pra nós como é que foi essa fase da juventude e adolescência até conhecer a esposa. Então, pastor Jefferson, graças a Deus eu, por não ter nascido no berço cristão, né? Mas tínhamos uma vida, como eu posso dizer, uma vida tranquila, né? Uma vida tranquila. Nunca fui um jovem de estar, né, envolvido com as coisas do mundo, de drogas. Nunca cheguei a usar droga, nunca fui de fumar, nunca fui de beber bebida alcoólica, até porque os meus pais nos criou, né, nos dando exemplo, nos ensinando, por mais que estivessem fora do berço cristão, mas sempre nos ensinando a sermos homens de responsabilidade, né, de família. E então eu cresci nesse berço familiar, esse convívio familiar, abraçado mesmo pelos meus pais, pela família. Nós somos em 4 irmãos, são 3 homens e tem uma menina também. E nenhum deles ainda não serve a Deus? Nenhum deles ainda serve ao Senhor. Mas nós fomos criados, né, em casa, com horário de sair, com horário de chegar em casa, horário para ir para a escola. Tivemos a oportunidade de frequentar a escola. Nosso pai sempre nos incentivou a estarmos, né, estudando, né? E a família, minha mãe no lar, cuidando dos filhos, e meu pai trabalhava fora, né? Ele trabalhava de taxista. Ele comprou um táxi e trabalhava como taxista, viajando pelo interior de Rondônia. E a minha mãe ficava em casa, cuidando dos filhos. E assim foi a nossa infância, né? E quando eu conheci a minha esposa, eu tinha 16 anos, em 2002. Muito novinho, presbítero Gilmário? Muito novinho. 16 aninhos? 16 anos e ela tinha 15 anos. Nós temos 1 ano de diferença. E ela tinha 15 anos quando eu a conheci. A minha cunhada, que já era do nosso ministério, ela mudou para a rua que a minha mãe morava. O pai dela chegou a falecer e ela foi morar na casa do pai dela, que ela tinha herdado, na mesma rua que a minha mãe morava, onde eu morava, ali onde eu cresci. E então a minha esposa foi morar com ela nesse período. E foi aonde eu conheci ela passando ali pela rua. E a princípio, assim, era uma amiga que tinha mudado para ali. Mas aí foi se passando os dias e os nossos olhos foram mudando o jeito de ver as coisas. E quando foi um belo dia, eu pedi para namorar com ela, né? Nós não éramos cristãos, não estávamos no berço do cristão. A minha cunhada já era do ministério, como eu disse, mas a minha esposa, na sua infância, chegou a estar na igreja juntamente com a minha cunhada, cantar no grupo de crianças, mas com um determinado tempo ela também se afastou da igreja, e quando nós não conhecemos, nem eu, nem ela estávamos na igreja. Por isso esse namoro tão precoce, né, irmão Gilmário? Isso. Porque se fosse na igreja tem uma orientação, né, uma idade.
E aí vocês assumiram esse namoro assim tão novinho, o irmão já trabalhava com 16 anos? Como é que era isso? Isso, pastor Jefferson, eu sempre gostei de trabalhar, sempre gostei de ter as minhas coisas, né? Meu pai tinha condições não muito boas e nós precisávamos trabalhar. Desde cedo começamos a trabalhar. E a minha tia tinha um mercado e eu estudava durante a semana. E quando eram os finais de semana, sábado e domingo, eu ia para o mercado ajudar ela. Ficava empacotando as mercadorias, repondo algumas coisas. E quando chegava no domingo, ela me dava sempre uma ajudazinha ali para mim poder comprar as minhas coisas. E de repente, como o senhor falou, nós nos conhecemos jovens, adolescentes precocemente, e fomos nos envolvendo. E de repente chegou o momento que eu tive que trabalhar, foi assinada a minha carteira. E eu comecei a trabalhar no mercado e a minha sogra, ela é funcionária pública e na época ela recebeu uma proposta de mudar de estado. E ela acabou que foi. E como morava só ela e a minha esposa não queria ir com ela, aí eu falei assim, não, então vamos morar junto. E nós fomos morar juntos. E você tinha quantos anos nessa época então? Eu ia fazer 17 anos. Ele ainda tinha 16 ainda. Então vocês foram morar junto, praticamente você tinha 16 anos. Isso. O irmão com 16 anos então assumiu aí um compromisso que hoje os garotos de 16 anos não sabem nem o preço de um quilo de açúcar, de um quilo de arroz, um quilo de feijão. Mas o irmão, mesmo fora dos caminhos do Senhor, era um rapaz trabalhador e de compromisso, né? De compromisso naquilo que fazia. Então, mediante a decisão de que eles iriam morar fora, o irmão assumiu aí a responsabilidade. Hoje você vê rapazes de 25, 30 anos que não conseguem de forma alguma assumir um compromisso. Fala de casar, eu não tenho um compromisso de casamento. Então com 16 anos você assumiu a irmã então? Com 16 anos. Com 16 anos nós fomos morar juntos. Ficamos morando um tempo na casa que a minha cunhada estava morando. Eram duas casas, tinha uma casa na frente e uma casa atrás, mas ficamos ali pouco tempo. Aí depois a minha cunhada mudou dali de onde ela tinha herdado aquela casa, acabou vendendo a casa e nós fomos morar na casa dos meus pais, eu já trabalhando. E na época eu fiz um consórcio de uma moto e eu vinha pagando o consórcio dessa moto. E quando eu fui contemplado do consórcio, eu peguei a moto e cheguei a usar a moto mais ou menos uns 30 dias e me apareceu uma oportunidade de troca. Meu pai tinha um sítiozinho e tinha um rapaz que estava querendo uma moto nova naquela época e ele tinha uma outra moto mais inferior à minha, mais velhinha. E eu acabei trocando aquela moto com ele e ele me voltou, na época são 10 bezerros, e eu coloquei no sítio do meu pai esses 10 bezerros e ficou mais ou menos ali uns 5 anos esses bezerros. Meu pai tinha uma quadra no bairro que nós morávamos e ele falou assim, não, se você quiser construir aqui uma casa para você, eu lhe dou essa parte do terreno. E eu fui e comprei o material para fazer a casa neste terreno. E é onde nós morávamos, até o dia que nós viemos para cá. Isso novinho? Novinho. Olha aí, pastor Gabriel, com 16 anos, então, ele e a irmã Fábia assumiram o compromisso. E a família deixou assim tranquilamente, irmão? Quando você decidiu morar junto, sem Jesus, e eles deixaram a irmã tranquilamente? A princípio, os meus pais ficaram um pouco apreensivos, até porque pela minha idade, né, por ser muito novo, não queriam aceitar muito, mas eles preferiram que fosse assim do que de outra maneira, né, do que ser contrariados e sair embora de casa e sair, como eram muitos apegados a eles, né? Então eles preferiram nos abraçar e nos ajudar. Tá aí. E como é que vocês, então, irmão, vieram para a igreja? Vocês chegaram a ter lutas conjugal, sentimental, brigas? Ou qual foi o motivo que levou vocês a encontrar com Jesus? Em que ano foi? Como foi? Agora chegou uma parte importantíssima, que é a parte da sua convenção, como você se converteu ao nosso Senhor Jesus. Sim, pastor, como nós fomos morar muito jovens, né? Tivemos muitas lutas, sim, durante o nosso relacionamento, muitas dificuldades, né? De questão do mundo, nós não tínhamos conhecimento de muitas coisas do mundo, não tínhamos provado ainda muitas coisas do mundo. Foi a minha primeira relação que eu tive com a minha esposa,
né, em tudo. Então, quando fosse passando-se os anos, aí teve uma fase da vida que nós queríamos experimentar as coisas do mundo, e foi onde veio as lutas e as crises no casamento. Então chegou a ter crises, então. Sim. Irmão, não é de se assustar, né, pastor Gabriel? Porque um casal, ele com 16, ela com 15, assumir a responsabilidade de uma união conjugal, de uma vida, ainda sem Jesus, eu imagino que vocês tiveram muitas lutas. Muitas. Até aproveitando a deixa, aproveitar essa oportunidade. Eu quero que o irmão, depois a irmã Fábia, fala para os jovens que estão nos assistindo, ele vai falar para os rapazes sobre isso, um conselho sobre casamento, sobre o que é esperar em Deus, o momento certo. A irmã depois vai falar para as irmãs, porque é uma oportunidade para quem pensa que a vida a dois é assim só, que é só morar junto, que os problemas estão resolvidos. Dá para eles aí um conselho para mim, Gilmário. Hoje eu fico maravilhado, pastor Jefferson, assim, por estar na igreja, por estar na casa do Senhor. E quando eu vejo um jovem, uma jovem orando para casar, orando para buscar a bênção do Senhor para o seu casamento, isso é importante, porque nós não tivemos essa base, nós não tivemos esse alicerce. Então, isso é importante. Antes de você tomar qualquer decisão, antes de você olhar para aquela moça e dizer assim, eu quero me casar com ela, buscar o Senhor primeiramente, orar ao Senhor, buscar se é de Deus ou não aquilo para a sua vida, para que futuramente você não venha ficar frustrado, porque muitos jovens hoje casam pela emoção da pele, pela flor da pele que está vivendo ali. Quando se casam, vê que não era aquilo que eles estavam pensando, que eles estavam imaginando. Por quê? Porque não buscaram a direção de Deus. Aí muitas das vezes o casamento se desfaz, acaba o seu ministério, acaba com tudo, com o lar, com a família. Por quê? Porque não buscaram a direção de Deus. Irmã Fábia, você por aqui que foi tão novinha, com 15 anos, assumir esse compromisso, a irmã sabe que não foi fácil. Qual o conselho que a irmã daria para as jovens que estão nos assistindo agora? Então, pastor, usa as palavras do meu esposo, né? Ore a Deus, peça do Senhor uma direção, né? Porque a gente, como nós casamos novo, a gente não estava na presença do Senhor, mas nós tivemos muitas lutas, né? Muitas dificuldades, mas eu sempre crendo em Deus, né? Sempre orando ali e pedindo para que o Senhor mudasse, né? E foi um dia que o Senhor mudou realmente a nossa história. Então eu aconselho, né, as jovens, né, hoje, que ore ao Senhor, apresente, né? Se você realmente quer, né, ter uma família, ore, apresente ao Senhor. É a melhor coisa que você faz. É orar, né, entrega a sua vida ao Senhor, os caminhos do Senhor, que é a melhor coisa que tem. Esperar no Senhor. Esperar no Senhor. Ô, primo Gilmário, chegaram a separar? Ou quando é que vocês casaram no civil? Conta pra nós aí com detalhes. Separar, pastor, não, mas nós brigávamos muito, né? Tivemos um período ali de... Pelo menos os primeiros 6 anos foram bênção. Quando entrou sempre fala assim que o 7º ano é um 7º ano de crise, de dificuldade. E foi justamente nesse 7º ano que nós estávamos juntos e veio as lutas e as dificuldades. Sempre eu fui muito tranquilo, pastor, muito calmo em relação a isso. Quando nós nos juntamos, nós não queríamos ter filho no momento, né? Então ela sempre se cuidamos para que não viesse filhos pelo início da nossa caminhada. E quando foi passando-se os anos, me deu a vontade, o desejo de ser pai, depois de 6 anos. E eu falei assim, agora eu acho que nós já temos uma casa, já temos o nosso transporte. Você tinha 22 anos na época, né? Isso. Aí eu falei assim, agora chegou a hora de vir as crianças, né? E já tinha os meus empregos estabilizados, eu já trabalhei em mercado, saí de mercado, eu comecei a fazer curso de técnico de enfermagem, terminei o curso de técnico de enfermagem, eu comecei a trabalhar na área, trabalhei em UTI, trabalhei no SAMU, até o período de vir para cá, para Curitiba. Então tinha uma estabilidade, uma vida estabilizada já. Falei, agora é o momento de nós termos filho. E quando nós tomamos essa decisão, e ela parou de tomar os medicamentos para poder engravidar, e passando-se os anos, e ela não engravidava. E nós notamos que havia alguma coisa de errado. E ela fez alguns exames, foi constatado que ela tinha alguns problemas, que ela não poderia engravidar. E eu também fiz alguns exames e também fui diagnosticado que eu não poderia ser pai. Então tudo isso fez uma grande confusão no nosso casamento, na nossa mente, e eu achava que o problema era ela, que era com ela, e aí começou a tribulação toda da nossa vida.
E sempre, pastor, nós víamos para a igreja, víamos para os cultos, não frequentemente, porque a minha cunhada sempre convidava, vamos para a igreja. Então, uma vez no mês nós íamos lá na igreja de Porto Velho, na IPJC. E isso desde quando eu conheci ela, só visitávamos lá. Mas aí vocês já tinham casado no civil ou ainda moravam só juntos? Só juntos. Em 2011, nós estávamos numa crise e quase nós nos separamos. Não casado civil, só junto. E resolvemos fazer uma viagem, justamente para o Nordeste, para Fortaleza, para que nós pudéssemos conversar Não tinha filho ainda? Ainda não. Tentando, e ela fazendo tratamento e nada de filho. E quando eu falei assim, que eu ia me separar dela, eu falei assim: Senhor, se é para mim ficar com esta mulher, que o Senhor me dê um filho dela. Foi o que eu falei. E não estava na igreja ainda? Não estava na igreja. Mas já falava com Deus? Já falava com o Senhor, porque nós sempre íamos visitar nos cultos. Visitantes, né? Visitantes. E nós vimos os testemunhos dos irmãos, das bênçãos que eles contavam, e um dia eu falei assim: se é para o nosso casamento continuar, se é para que nós venhamos nos casar, que o Senhor me dê um filho com ela. Se ela for a mulher que é para ser para a minha vida, que o Senhor me dê um filho. E nós viajamos, fomos para o Nordeste. E ela chegava no seu período, ela sempre reclamava de muita dor, de muita cólica, e eu falava assim, como eu já trabalhava na área, eu falava assim, saúde, né? Isso, eu falei, isso aí já é o seu período que vai vir, e isso é normal. E ela reclamando muito, já dentro do avião, quando nós saímos de Porto Velho para Fortaleza. E quando nós chegamos lá, ela continuou reclamando, e chegou os dias dela e ela não menstruou. E muita dor, muita cólica. E como isso já era normal, todo mês acontecer, não nos despertou nada, né? Nenhum sentimento assim de que ela estaria grávida. E como chegou o dia e passou, já estava com 15 dias e nada dela vinha o seu período, e eu falei assim, então vamos no médico fazer um exame para ver. E quando nós fomos lá, ela fez o exame e nós voltamos para casa, e quando foi no outro dia, bem cedinho, 6 horas da manhã, eu já estava na frente da porta da clínica ali para pegar o resultado do exame. Ela não foi comigo, eu fui só. Ansioso. E eu peguei o exame e na metade do caminho, não aguentei nem chegar na casa que nós estávamos hospedados. Na metade do caminho eu abri o exame. E quando eu abri o exame, estava lá, positivo. Estava lá o Caio. Ei, Caio, esperado então. Tá lá o Caio. E aí, mudou a história a partir daí? Aí mudou a história. Mesmo assim, nós ficamos ainda visitando a igreja, mais ou menos 2 anos depois que o Caio nasceu, tinha mais ou menos 2 anos. E foi quando eu entreguei a minha vida ao Senhor. Eu quero saber como agora, sabe? Porque é uma pessoa que frequentava a igreja, que já orava, que já tinha vazia voto, que tinha fé em Deus. Como é que foi que Deus chacoalhou você para você decidir entregar a sua vida para Jesus? Eu quero saber essa parte. O momento, né, pastor, eu sempre falo assim que do chamado, né, aqueles que são chamados para a obra do Senhor, ele tem uma luta muito travada, muito grande, né? É o próprio inimigo lutando para que este chamado não venha a se cumprir. É um peso muito grande que todo servo do Senhor carrega sobre as suas costas. E quando o Caio tinha 2 anos, nós começamos a entrar também em uma crise no casamento novamente. De novo, uma crise no casamento. E quando eu estava na igreja, foi um dia de festa, o pastor Josué estava pregando, e ele canta muito bem, né, como todos sabem, um louvor maravilhoso do homem usado por Deus. E estávamos lá na igreja, e de repente ele cantou um louvor: toma os pedaços do meu ser. Esse é lindo. E nesse momento eu estava realmente como esse louvor. Eu estava os pedaços, Aleluia. Quebrado. Aleluia. Aleluia. Quando eu me vi, pastor, eu estava lá na frente do púlpito, em lágrimas. Aleluia. Foi ali naquele momento que eu entreguei a minha vida para o Senhor. Você entregou os pedaços para o Senhor. Os pedaços, os cacos que eu estava. Meu Deus. Aleluia. Eu imagino o culto, como é que foi esse culto, hein? E pastor Josué cantando. Era um sábado? Era um culto de sábado. Que é o culto principal lá em Porto Velho, né? Isso.
E aí você foi na frente, você esperou o apelo ou foi antes de terminar o apelo você já foi pra frente? Como é que foi? Foi na hora do apelo. Foi na hora do apelo. Você levantou as suas mãos? Levantei minhas mãos. Eu não sei como eu cheguei lá na frente, mas quando eu abri os meus olhos, eu já estava lá na frente. E a igreja, se alegrou, irmão? Como é que foi esse? Muito, muito. Foi uma festa muito grande, porque os irmãos já vinham acompanhando a nossa vida, a nossa trajetória, né? E orando por nós. Foi maravilhoso. E de repente, quando eu estava lá na frente, e quando eu olho para o meu lado, a minha esposa estava chegando juntamente comigo, no mesmo dia que Como é que era o hino, irmão Gilmário? Toma os pedaços. Aí você aceitou Jesus como Salvador. Você lembra o ano, irmão Gilmário? Em 2014, finalzinho de 2014. Aí você estava diante do Senhor no altar. Aí quando você olha do seu lado a sua esposa. A minha esposa, juntamente comigo. Foi no mesmo dia que nós entregamos a nossa vida ao Senhor. Ah, meu Deus. Aí vocês começaram o processo de preparação para casar, porque não era casado ainda, né? Isso, ainda não. Nós não éramos casados no civil. Aí já veio o desejo de casar e eu falei para ela, vou mandar fazer as alianças. Compramos as alianças, demos entrada no cartório para casarmos no civil, até para que nós pudéssemos nos batizar, né? Nos batizar. E marcamos a data do casamento. E quando foi no dia do casamento, o meu filho já ia fazer, o Caio mais velho já ia fazer, mas tinha 2, ia fazer 3 anos. E como nós tínhamos, pastor, dificuldade de ela engravidar, de eu ser pai também, porque tinha problema. Quando o Caio nasceu, ela não tomou nenhum anticoncepcional, nada, porque nós queríamos ter mais filhos e se nós usássemos os métodos, ficava mais difícil. E então, desde o dia que ele nasceu, ela não usou nenhum método para inibir. E quando, no dia do casamento meu, no civil, eu ia colocando o dedo na aliança no dedo dela e fazendo o juramento, eu fechei os meus olhos e eu disse assim, Senhor, abençoa o meu casamento com mais um filho. Aleluia. Olá, meus irmãos e minhas irmãs, passando aqui rapidinho aqui, não quero interromper aí esse testemunho maravilhoso que você está assistindo, só para falar com você aqui, a lembrar para todos vocês, deixar o like, comentar, compartilhar esse vídeo aí, porque Deus vai estar alcançando também muito mais pessoas. Eu sei que você está gostando do testemunho, Deus está falando com você, mas também quer falar com mais pessoas. Que Deus abençoe e continue testemunho de bênção. E quando foi, pastor, nós casamos no civil e viajamos para o Nordeste de novo. E quando nós voltamos, chegamos em casa e eu estou atrasado nos meus dias e ela fez o exame, estava grávida. Nosso querido João Lucas. João Lucas. Ah, Deus tremendo. Para quem não podia ter filho, ele tinha problema, ela tinha problema, uma união estável precoce. Agora Deus pegou os pedaços de um casal com a vida toda quebrada, casamento quebrado, próximo de separação, e o Senhor aceitou os pedaços. Aquele louvor então que o pastor Josué louvou era uma profecia de Deus para a sua vida. Verdade, verdade. E aí veio o João Pedro, veio o João Lucas. Veio o João Lucas. E eu no meu coração, eu quero uma menina. Eu falava para o Senhor, agora eu quero uma menina. E é interessante que a minha esposa, nós estávamos comemorando o aniversário do João Lucas de 1 ano e ela já estava grávida de uma menina. Mais ou menos 5 meses, o João Lucas nós comemorando o aniversário dele de 1 ano e ela já com a barriguinha lá da menina. Então Deus, ele abriu as portas assim de uma maneira tão maravilhosa em nossas vidas que só temos que agradecer ao Senhor. E uma família bonita, irmã Fábio. A gente vê vocês assim, uma família muito querida. Sem palavras para agradecer ao Senhor. Eu agradeço todo dia pela vida dos meus filhos, né? Não podia ter nenhum. E o Senhor abriu o armário com 3. Meu Deus, é gratificante demais, maravilhoso servir a esse Deus. Só tenho que agradecer, pastor, por tudo que Ele fez na nossa vida. Posso dizer que valeu até a pena as lutas que nós passamos, né? Para agora a gente estar só para agradecer ao Senhor mesmo. É verdade, valeu a pena, como as lágrimas, o choro, valeu a pena. E como é que foi o processo agora para batizar? Veio primeiro o batismo nas águas ou o batismo com o Espírito Santo primeiro, para o Gilmário? Conta para nós esse detalhe aí. Então, pastor, o batismo nas águas foi o primeiro processo. Aí eu me batizei e quando eu me batizei, aí eu falei assim, eu vou fazer
falei assim, eu vou fazer uma faculdade fora da minha área, da saúde. E quando eu comecei a estudar para faculdade para fazer contabilidade, ciências contábeis. Você já era, então, enfermeiro, né? Isso. E eu falei assim, eu preciso ir para uma área que seja mais valorizada e que os meus pensamentos eram prestar concurso. E essa área, então, para concurso é uma área muito boa. E eu falei, vou fazer contabilidade. E quando eu comecei a fazer a contabilidade, estava engateando no evangelho, começando ali a caminhada, né, no leitinho. E aí eu me afastei um pouco da igreja, por conta do estudo, que eu comecei a estudar à noite. E os cultos eram à noite, então ficava a minha frequência reduzida na igreja. E quando o cristão ele começa naquela caminhada, né, é algo perigoso você se afastar da casa do Senhor, você se afastar da presença de Deus. E eu comecei a estudar, eu ia para a faculdade, e chegava na faculdade, o pastor cansado dos plantões, eu chegava na faculdade, quando os professores apagavam ali a luz para ligar o data show, eu dormia todas as aulas, e eu falava assim, Senhor, eu estou pagando esta faculdade caro e me sacrificando para estar aqui tentando uma mudança de profissão e eu não estou conseguindo. E os professores falavam, parece que eles falavam para mim em inglês, em chinês, e eu não entendia nada do que eles ensinavam. Que não tem nada a ver a sua área com exatas, né? Isso, não tem nada a ver. E quando foi um belo dia, o pastor tinha começado uma campanha num carnaval pela parte da manhã, que nós íamos orar em favor das almas, né? Para que o inimigo não viesse ceifar as almas neste período de festividade do mundo ali. E eu fiz esta campanha. E eu já cansado de ir para a faculdade, não conseguia e não estava dando certo. E chegou no final de um período, eu cheguei a cursar contabilidade até o 4º período. E quando chegou no determinado período, eu falei assim, não, eu vou buscar a Deus e eu preciso buscar ao Senhor. E eu comecei esta campanha, comecei a buscar o Senhor nesta campanha. Tranquei ali a faculdade e fui para esta campanha. Quando foi no último dia da campanha, eu falei assim, Senhor, eu preciso do teu abraço. Eu preciso receber o teu abraço. E acabou ali a campanha, o pastor chamou todo mundo ali para orar, ungir ali na frente. E eu fui. E quando eu vinha voltando no meio do corredor, eu bati palma no meio do corredor. E ali eu fui batizado pelo Espírito Santo de Deus. Ali foi o meu abraço que eu tinha pedido para o Senhor. Um abraço. E foi aquele batismo do Espírito Santo já com fogo. Meu Deus. Já com fogo. E eu pulava e eu só via nuvens cor de rosa, e como se eu estivesse subindo no meio delas. E de repente, quando eu me vi, eu estava lá na frente abraçado com o presbítero Natanael. Abraçado, nós dois em lágrimas e pulando e falando em mistério. E o Senhor usou a boca dele assim e disse assim, você não queria um abraço? Aleluia. Estou te abraçando. Aleluia. E foi ali naquele momento. Aleluia. Que tudo começou, pastor. Foi ali a partir do momento que eu fui batizado com o Espírito Santo. Ô, Prêmio Gilmar, eu não acompanhei a sua vida, embora eu conheci o irmão em Porto Velho, mas nós nunca moramos na mesma cidade. Mas eu tenho para mim que a partir desse abraço, desse batismo com o Espírito Santo, aí as portas para o Evangelho, para ser obreiro, começou a desenrolar na tua vida? Teve uma mudança a partir daí? Sim, pastor, sim. Eu sempre fui de estar na igreja. Quando eu me firmei mesmo, eu estava na igreja praticamente todos os cultos que eu poderia estar, eu estava. Como eu trabalhava de plantão à noite, eu só não estava na igreja quando eu estava de plantão. Mas nas minhas folgas eu estava diretamente na igreja, começando como auxiliar, cooperador, fui levantado ao diaconato, né? E sempre o Senhor falando comigo, né? Sempre o Senhor, eu me considero assim um pouco de José, sempre tendo sonhos. Sonhava muitos mistérios com o Senhor e às vezes não tinha um entendimento do que o Senhor me mostrava, já do que Ele vinha preparando para mim. Uma certa noite eu estava dormindo e de repente apareceu aquele ser com as vestes brancas, longas, os cabelos brancos, compridos. Eu não via a face do rosto, não dava para ver, ele não se mostrava, mas via as vestes. E ele me pegou aqui pela minha blusa e me levantou e disse assim, você vai me servir. Aleluia. Você vai fazer a minha obra. E eu me acordei daquele despertamento sem entender. E começou.
dali tudo começou. Eu me lembro que o pastor uma vez foi lá em Porto Velho, no congresso dos jovens, pastor Jefferson, e o senhor estava lá no culto, no domingo de manhã, e eu estava lá na porta, e o senhor sendo usado para orar pelos dons, e a igreja lá sendo abençoada, e eu falei lá na porta: Senhor, eu estou aqui, e eu? O que o senhor tem para mim? E de repente, quando eu fechei minha boca, o senhor usou o senhor e disse assim: aqui tem um irmão, eu não sei se o senhor lembra, aqui tem um irmão que eu vejo você no estandarte, lá em cima. E o Senhor manda eu te dizer que eu vou te levar em lugares que nenhuma faculdade poderia te levar. Que nenhuma faculdade poderia te levar. E quando passou ali aquela festividade, eu estava em um mercado comprando carne, no açougue, e apareceu um senhor, com cabelo branco, um carro cheio de carne, bateu nas minhas costas e disse assim para mim: você ainda é crente? E eu falei: sou. Te prepara. Olhou para as minhas costas e disse assim: as tuas costas é para pastorado. E eu olhei para ele, nunca tinha visto ele, não sei de onde que ele é, e eu falei: se for da vontade de Deus, amém. E fiquei com aquilo para mim, me calei. Quando foi em 2022, o pastor esteve lá em Porto Velho, o pastor Ademar, numa convenção lá, local. E de repente ele chegou abraçado com o pastor Josué e disse assim: vamos para Curitiba? E eu, no momento de emoção, falei: vamos. Mas eu ainda não tinha em mente que eu estaria aqui, que eu largaria toda a família, os empregos, o concurso público para estar aqui. Ainda não tinha. Você já era concursado, irmão? Sim, já era concursado. Concursado pela prefeitura? Pela prefeitura. E largar um concurso não é fácil, né, irmão? Não é uma fácil. Estabilidade financeira. É uma estabilidade. Eu era concursado pela prefeitura e fora o concurso eu tinha um contrato particular em um hospital também privado. Tinha 2 empregos. E aí na hora você respondeu sim? Sim. E depois, como é que foi para honrar esse sim aí? Aí é hora que o obreiro tem que honrar o que prega, né? Tem que viver o que prega. É esse momento que você se depara com essas situações que você tem que viver o que prega. É o sim, não, como diz a palavra do Senhor. E eu falei: vamos. Aí o pastor José olhou para mim e disse assim: isso é sério, isso é muito sério. Aí ele: cadê a esposa? E minha esposa estava ajudando lá na cozinha. Era um dia de festa. E ela estava ajudando na cozinha e o pastor olhou para minha esposa e disse assim: e aí, irmã? Nós vamos? Aí ela olhou assim: vamos, pastor, vamos. E aí começou, pastor. Por ali tudo bem, tranquilo. E quando foi chegando o dia de vir mesmo, que foi a guerra. Por quê? Porque a família não entendia. A família não é evangélica, os meus pais não são. E eles não entendiam o chamado do obreiro. Eles não têm esse entendimento, né? E a minha mãe chegou e falou assim: como é que você vai para um local que você não conhece ninguém, longe da família, longe de mim, do seu pai? Aqui você tem os seus empregos, tem a sua casa, tem a sua vida estabilizada. Você não sabe o que vai acontecer com você, o que vão fazer com você. Mas nós que conhecemos a palavra de Deus e conhecemos o Deus a qual nós servimos, nós sabemos que o que Ele tem para nós é muito melhor, né, pastor? Meu Deus do céu. E aí você pediu dispensa lá dos trabalhos? Chorou muito, irmão Gilmário? Conta para nós. Eu imagino que o irmão chorou muito para vir para cá. Foram muitas lágrimas, pastor, porque no início não foi fácil, né? Como eu falei para o pastor, eu tive que abrir mão de tudo, né? De uma vida estabilizada, né? De uma vida tranquila ali. Os irmãos têm noção, até diminuiu o orçamento, os valores, os rendimentos, tudo isso mudou, né, irmão Gilmário? Mudou tudo. Acostumar a viver com menos. Ah, sim. Mudou tudo, né? A realidade nossa é bem outra hoje, né? É bem outra mesmo, assim, diferente. E a questão da empresa privada que eu trabalhava, eu cheguei com eles para fazer um acordo, né? E a prefeitura, nós tínhamos tem uma lei que diz assim que nós podemos pegar um afastamento de 2 anos, né? Pede-se um afastamento por 2 anos e depois de 2 anos você volta, trabalha mais um período e pede um outro afastamento de mais 2 anos. E depois de 4 anos você tem que decidir se volta realmente ou não. E eu tentei buscar esse afastamento, né? Dei entrada na papelada, falei: vou pedir um afastamento de 2 anos e vou para Curitiba. Se não der certo, eu volto. Não vou matar os boi, não. Se não der certo, eu volto. E quando eu pedi com uns 3 meses antes de vir para cá esse afastamento.
e nada de vir o resultado do afastamento. E quando foi um belo dia, eu fui lá na Secretaria Municipal, e quando eu cheguei lá, o meu documento que eu tinha assinado e feito tinha desaparecido de lá. Ninguém sabia nem onde é que estava esse documento. E eu voltei para casa angustiado. Eu falei, está chegando o dia de ir, e eu não consegui o afastamento. E fui para os pés do Senhor e orando. Passei mais ou menos ali umas 2 semanas sem dormir. Amanheci e acordava preocupado Meu mesmo. Deus do céu. Não dormia orando. Eu me ajoelhava para orar quando eu chegava do plantão à noite, umas 11 horas, e por muitas noites eu amanheci o dia orando. E quando foi um belo dia, o Senhor me deu uma visão e me mostrou eu chegando aqui em Curitiba com a minha família, encostando o carro aqui nesse pátio. E de repente eu estava de frente para o altar da igreja aqui da sede, e havia alguns pastores ali em cima do púlpito e alguns pastores embaixo, um do meu lado esquerdo e outro do lado direito. E de repente chegou alguém puxando um bezerro diante do altar, de frente para o altar, puxando aquele bezerro. E quando eu olhei para o lado que eu vi aquele bezerro lindo, perfeito, sem nenhuma mancha, um bezerro digno de ser oferecido ao Senhor. E de repente alguém pegou e degolou aquele bezerro diante do altar aqui da sede. E o sangue daquele bezerro espargiu sobre o altar e sobre mim. E eu comecei a chorar e falar em mistério. E de repente o Senhor me levou e mostrou atrás o meu uniforme do SAMU. Meu Deus. E disse assim, você vai, mas o seu sacrifício é esse. Meu Deus. Aleluia. Você vai para lá, mas o seu sacrifício é esse. Bendito seja o nome do Senhor. Você, no seu concurso, você trabalhava no SAMU. Isso. Aí esse era o seu sacrifício, abrir mão da sua estabilidade, do seu emprego, e esse era o bezerro bonito. Isso. E aí você teve que sacrificar esse animal. Aí quando eu tive esta visão, eu falei, não tem outra maneira, não tem outro jeito. No outro dia eu fui lá na secretaria e pedi exoneração. Não peguei afastamento. Meu Deus. Meu Deus, irmão Gabriel, isso aí tá aí, irmãos. O chamado do obreiro, a decisão que o obreiro vai tomar em servir ao Senhor é um caminho sem volta. Aquilo que aconteceu, eu brinquei antes de saber do bezerro, irmão Gabriel, de Eliseu, e tinha o bezerro lá na frente. Deus mostrou para ele claramente. E aí vocês mudaram para cá, e como é que tem sido para você esse ano? Eu tive a oportunidade de conhecer o irmão aqui mais perto esse ano. Como é que tem estado o coração? Como é que está aí a família? Como é que tem sido essa nova adaptação, o aprendizado, o ministério do irmão? O que o irmão tem a dizer para nós aqui, desse período que o irmão está aqui em Curitiba? Nós completamos já um ano que estamos aqui. O primeiro ano não foi fácil, né? Tivemos muitas dificuldades, até para acostumar com o local, com a cultura, né? A saudade da família foi algo que pesou muito, né? Tivemos momentos de pensar assim, vamos voltar para a nossa casa e para o meio da nossa parentela, da nossa família. Foi algo que tivemos um peso muito grande. Dizer que já nos acostumamos ainda é precoce, né? Porque mas o Senhor ele tem nos dado meios e aberto portas para que nós sejamos consolados. O Senhor tem nos confortado, graças a Deus. Irmão Gilmário, quando eu fui para a obra, abrindo um parênteses aqui, entrevista com o irmão, mas quem sabe isso vai ajudar o irmão. Eu fui para Belo Horizonte, e Belo Horizonte é perto, Montes Claros, daí em torno de 427 quilômetros. Eu chorava muito de saudade dos meus pais, a minha irmã morava em Brasília, ficou o casal, minha mãe, meu pai, a família, a igreja. Eu chorava muito também, muito. Os irmãos vinham chorando, achava que era cheio de Espírito Santo, mas era de saudades, não era fácil aquela adaptação para mim, foi difícil. Chegou um dia do pastor chegar para mim e dizer assim, o pastor Fidelis falou, pastor Jefferson, eu estou gostando do irmão, os irmãos estão gostando, mas eu vejo que o irmão não vai ficar, o irmão está chorando muito, percebo que o irmão está chorando, acho que o irmão não vai ficar aqui. Falei, pastor, chorando eu estou, saudade eu tenho, mas eu vou ficar. Então a decisão, ela é para a vida, é uma decisão que requer lágrimas. Servir a Deus realmente é negar a si mesmo, e pregar isso é bonito. O duro é viver isso, né, Primo Gilmar? É verdade. Você subir em cima do púlpito e falar assim, eu faço, eu aconteço, eu vivo isso, é bonito, né? Nós temos muitas pessoas que pregam, mas você vê realmente que ele está vivendo aquilo, que ele está vivendo a palavra, no século XXI, a qual nós estamos vivendo hoje, é difícil. E eu trago isso para mim, trago isso como obreiro, como para minha experiência, porque até mesmo antes de eu aceitar o Senhor
o pastor José nos convidando, eu falei assim, pastor José, um dia eu vou para a igreja, um dia eu vou, mas o dia que eu for para a igreja é porque realmente eu quero servir ao Senhor, e honrar a palavra e viver a palavra é a dificuldade de muito cristão hoje. E nós temos no princípio isso, viver a palavra do Senhor, pregar o que vivemos, a palavra de Deus. E tá lá o irmão Gilmário então, na Escola de Obreiros. E para você como é que tem sido para você? Porque mudou drasticamente, uma mudança assim radical na forma de vida que você vivia. Como é que tem sido para você aqui a escola, o aprendizado? Tem crescido alguma coisa na sua vida? Sim, pastor, sim. Tem muitas coisas boas que nós aprendemos aqui na Escola de Obreiro. Lidar com a obra do Senhor. Nunca tinha cuidado de obra diretamente, assim, de campo, né? Aqui foi um primeiro campo que o Senhor abriu as portas e realmente é uma mudança muito grande. Lidar com as pessoas, saber ouvir as pessoas e compreender os problemas das pessoas. Um pouquinho disso eu já tinha, até porque quando a gente trabalha na área da saúde, você tem que ser enfermeiro, tem que ser médico, tem que ser psicólogo, fisioterapeuta, você é um pouco de tudo. Então você ouve as pessoas bastante, ouve as reclamações, ouve as angústias que elas passam no momento de um leito de enfermidade. Imagine, eu trabalhei 15 anos dentro de uma UTI, um setor fechado, e tínhamos pacientes que ficavam ali conosco mais de 3 meses internados dentro daquele leito fechado, sem poder ver nada, só vendo o teto, as 4 paredes, e as pessoas mais próximas deles éramos nós ali que estávamos ali para ajudá-los e conversar com ele. Então um pouquinho disso o Senhor já foi me preparando, me capacitando já, creio, para a obra dele. Tá aí, meus irmãos, um pouquinho do relato, do testemunho do querido irmão Gilmário. Eu queria, irmão Gilmário, pedir a você que, quem sabe agora no fechamento desse testemunho, contasse algo assim, não que eu perguntei, mas que você acha que é relevante, um testemunho, algo forte que marcou a tua vida, um momento, quem sabe, porque a gente engessa muito, né, pastor Gabriel, perguntando, às vezes, e a pessoa tem algo que a pessoa desejaria contar, ou a irmã Fábia, quem sabe tem alguma coisa que deseja contar, tem agora a oportunidade de fazer isso livremente, de um tema livre para o irmão contar para nós alguma coisa que tocou forte no teu coração. Hoje, pastor, eu olho para a minha vida, né, desde o início, desde a nossa mudança ali do Nordeste para Rondônia, eu vejo o agir e o mover de Deus. Porque nós sabemos que o Nordeste ele é uma cidade linda, maravilhosa, mas onde a idolatria habita muito, né? É uma das cidades que há muita idolatria. E eu já vejo a própria mão do Senhor nos tirando dali, porque eu creio hoje com os meus olhos espirituais no chamado e na obra do Senhor. Não foi fácil. Nós, quando fomos embora para Rondônia, o nosso carro capotou, e quem olhava para aquele acidente dizia assim que aquela família tinha morrido todo mundo, e para honra e glória do Senhor não morreu ninguém. O mais grave que aconteceu foi a minha mãe, que quebrou um braço. E hoje eu olho para tudo aquilo que nós vivemos ali, que já era o próprio inimigo querendo impedir o chamado do Senhor na minha vida. A princípio você não entende, você não conhece o porquê. E o engraçado é que não foi só uma vez, pastor. Eu, quando tinha mais ou menos 8, 9 anos de idade, eu me engasguei também com um bombom e quase morri. Foi uma luta. E o Senhor deu a vitória. E quando eu já estava trabalhando ali no SAMU, um belo dia eu falei assim, acabando o plantão, a gente fazia um plantão de 24 horas, entrava às 7 horas da manhã e saía no outro dia às 7 horas da manhã. Aí eu peguei R$10, coloquei no bolso e eu falei assim, eu vou para casa agora, passar na padaria, comprar um pão e eu vou levar para os meninos. Já estava servindo o Senhor. E à noite eu estava na ambulância, justamente com o motorista, de madrugada, atendendo na rua, e nós conversando, falando sobre os milagres de Deus, sobre as maravilhas de Deus, e o motorista olhou para mim e disse assim, ele é cristão também, ele olhou para mim e disse assim, Gilmário, quem tem promessas do Senhor não morre. Aí eu fiquei com aquele negócio no meu coração, foi como uma flecha. Aí quando foi no outro dia que eu ia saindo de moto para casa, de repente um carro cruzou na minha frente e eu me choquei com aquele carro, voei mais de 3 metros de altura por cima do carro. E quando eu fui voando, eu só clamava assim, Senhor, tem misericórdia de mim. E aquela palavra que ele falou para mim dentro da ambulância veio no meu coração. Quem tem promessas do Senhor não morre.
E eu caí do outro lado e saí bolando no meio do asfalto. E a gente que trabalha como socorrista, um acidente daquele, no mínimo, era para quebrar a perna, o fêmur, um acidente de moto grave. E para a honra e glória do Senhor, só foi escoriações, nada foi quebrado. Nada foi quebrado. E quando eu recebi o chamado para vir para cá, nós fomos pescar 2 semanas antes. Eu, o pastor José e alguns pastores, no rio Jamari, um rio bem grande que dá de encontro com o rio Madeira. Fui pescar naquele Jamari, mas não peguei nem uma piaba. Mas o rio é bom. E nós passamos ali o dia ali pescando. Cruzamos num barco para o outro lado, ficamos numa ilha, pescando o dia todinho ali, pescando, nos alegrando ali. E quando nós voltamos, já era mais ou menos 7 horas da noite, isso no inverno, o rio bem na cheia, a correnteza forte. E nós saímos lá da ilha, era 7 horas da noite, tudo escuro. E viemos todo mundo no barco, e quando nós chegamos no meio do rio, de repente aquele barco afunda. Meu Deus do céu. No meio do rio. E a correnteza daquele rio é forte. E a correnteza forte, muito forte. E foi aqueles mais ou menos 15 a 20 minutos de desespero. De desespero, todo mundo gritando ali no meio do rio. E o pastor Josué, eu escutava o pastor Josué ofegante, cansado. E de repente ficou aquela calmaria, o silêncio. Meu Deus. E a correnteza me arrastando no meio do rio. E acalmou, aquele barulho, parou tudo. Aí eu pensei, meu Deus, todo mundo afundou, todo mundo morreu afogado. Meu Deus, aquela água barrenta. Aquela água barrenta escura, e você não enxergava nada, um rio perigosíssimo, cheio de jacaré. E você fica, ou você nada para a beira, para onde você vai? Quando você chegar na beira, tá cheio de jacaré. E aí você já imagina chegar na beira de um rio e ser engolido por um jacaré. E você continuar descendo no meio do rio, nas correntezas, desaguar dentro do rio Madeira. Então foi ali um desespero total. De repente eu comecei a gritar no meio do rio: socorro, socorro! E gritando cada vez mais alto. E tinha um irmão, e boiando, né? Só boiando no meio do rio, deixando a água levar. E tinha um irmão que já estava do outro lado, ouviu o grito. E ele escutou a minha voz gritando socorro. E ele foi lá do outro lado e disse assim: tem uns amigos nossos que estavam ali pescando, e eles ficaram para trás. E eu acho que eles estão precisando de ajuda. Aí foi quando eles conseguiram a ajuda dos barcos. E vários barcos chegou lá. Mas antes de os barcos chegar lá onde nós estávamos, o isopor que nós íamos levando dentro do barco, cheio de peixe, ele não afundou. Não afundou, e de repente, eu já cansado, que eu estava com a roupa pesada, estava com uma calça jeans, blusa de manga comprida, e não estava mais conseguindo me manter boiando sobre as águas, já ia afundar mesmo. Se não soubesse nadar, morria então? Morria, pastor. E de repente aquele isopor, foi a própria mão do Senhor, apareceu assim na minha frente. Meu Deus! O isopor cheio de peixe, boiando meio torto, e eu coloquei um braço dentro do isopor. E com o outro braço eu fui nadando para a margem do rio. Quando os barcos chegaram, eu já estava na margem do rio. Todo mundo já estava na margem do rio. Todo mundo conseguiu chegar à margem? Todo mundo conseguiu chegar na margem do rio. Ninguém ali pereceu. O Senhor colocou as mãos. Meu Deus, olha que vibrante testemunho. Irmão, Gabriel, eu fiquei até aflito. Porque eu conheço o rio, como é que chamou? Jamari? Rio Jamari. O rio Jamari eu conheço. Eu tive lá num dia que a água estava muito forte. Dá medo daquelas águas barrentas. Imagina o barco afundando. Que aflição. Isso já perto de vir para cá, para a escola de obreiro? Já perto de vir para cá. Mais uma tentativa do inimigo para que nós não viéssemos. Aí houve aquele silêncio. Os outros chegaram primeiro que você, então? Chegaram primeiro do que eu. Imagina uma calça jeans dentro da água. Que terrível. Mas Deus é bom. E aí está o irmão Primo de Gilmário, com seu testemunho. E aí, irmã, tem alguma coisa que a irmã quer contar? Quer deixar para os irmãos também? Uma consideração final, irmã Fábia? Pastor, eu só tenho que agradecer a Deus. Eu fico sem palavras, só agradecer a Deus pela obra que Ele tem feito na nossa vida, né? De nós estarmos aqui. Como meu esposo falou, que quando o pastor Ademar chamou, eu estava na cozinha trabalhando lá em Porto Velho e eu fiquei muito animada. Meu Deus, incentivei muito meu esposo. Falei, vamos sim. Não pensei em nada, assim, sabe? Só falei, vamos sim, vamos. Qualquer jeito a gente vai, eu falei para ele, né? Aí depois, vamos orar, vamos apresentar ao Senhor. Mas, assim, eu só tenho que agradecer a Deus pelas maravilhas que Ele tem feito na nossa vida, as bênçãos derramadas na nossa vida. Só agradecer a Deus. Fábia, mas agora ele precisa muito do apoio. Um marido obreiro, pastor. Sim. Ele precisa muito da força da obreira. Imagina, da companheira dele. Sim. Porque imagina ele agora longe da família. Ninguém dele é evangélico. Está aqui fazendo a obra. Se ele tiver uma esposa que, em vez de ajudar, tribula o cidadão, ele acaba
perdendo o ministério, né? Isso, com certeza. Mas eu sempre ajudei ele, né? Toda a vida eu dou incentivo para ele. Não, vamos fazer assim, vamos orar, vamos em cima, vamos à luta. Vamos em frente. O Senhor é conosco, né? É o que eu falo para ele sempre. Tá aí então, irmãos, o relato desse casal maravilhoso que lutou na obra de Deus. Então, você como enfermeiro, teve uma época, já estamos encerrando aqui já, só abrir um parênteses, que você cuidou do pastor Josué. Como é que foi a doença do pastor Josué? A gente ouve o testemunho dele. Agora conta para nós como é que foi o que o pastor Josué passou, como é que foi os seus cuidados ali do lado do pastor Josué. O pastor José está aí pela graça do Senhor, né? No período da Covid, foi acometido pela Covid e ficou internado, né, vários dias e veio para casa. E quando ele veio para casa, a gente foi lá visitar ele. E na época da Covid, ninguém visitava ninguém encostava em ninguém, tinha até medo de pegar na mão de alguém que falasse, tá com Covid. Como eu já estava dentro do batalha da guerra, já tinha pegado Covid já mais ou menos 4 vezes também. E eu falei assim, vamos lá na casa do pastor, vamos ajudar o pastor, vamos ajudar a irmã. E eu sempre ia lá aplicar medicações nele, né? Eu levava um soro, ele veio bem debilitado na sua primeira internação. E eu ia lá, aplicava umas vitaminas, aplicava um soro e ajudando ele. E quando foi um belo dia, eu estava dormindo e eu me acordei, eu tive um despertamento assim, de que uma ambulância chegava diante dele e colocava ele dentro da ambulância. E quando a ambulância ia saindo da frente da casa dele, a voz do pastor Ademar dizia assim, cuida dele para mim. Aí eu me acordei, era 6 horas da manhã. E quando eu olhei no meu celular, a irmã Rose, a esposa dele, mandando a mensagem, onde é que tu tá? Onde é que você está? O José está passando mal. E eu cheguei na casa dele, ele com crises convulsivas que não passavam, crises convulsivas assim, uma atrás da outra e como não se passavam. Fosse uma epilepsia? Mano. Isso, ele se tremendo todo e não conseguia andar, falar. E naquele dia eu abracei ele tão forte assim, e comecei a orar junto com ele e a irmã Rose, abraçando e chorando. E ele, depois que ele disse que depois daquele abraço ele sentiu como se fosse um fogo queimando ele por dentro. E eu coloquei ele nas minhas costas, ele não conseguia andar. E eu coloquei ele nas minhas costas e saí puxando ele no meio da casa, porque a ambulância demorou a chegar. Com muita luta e dificuldade, abri a porta do carro, coloquei ele dentro do meu carro e corri com ele para a UPA. Aí quando chegou lá na UPA, a gente entregou nas mãos dos homens. Aí o Senhor fez o restante da obra. Eu nunca vi uma profecia se cumprir literalmente como a desse médico. Ele disse, esse seu Josué é o meu paciente. Aí ele disse assim, vocês querem ver como ele está bem? Aí ele falou, seu Josué, como é que o senhor está bem? Aí eu disse assim, eu estou bem, doutor. Aí ele falou, tá vendo meu paciente, olha, ele ouve, ele fala. Aí eu disse a ele, eu estou bem, mas pastor, eu ia dizer que eu estava com dor, eu ia dizer que eu não estava conseguindo respirar para ser entubado. Ele falou, olha o que eu vou dizer para vocês. O meu paciente, o senhor Josué, agora é 7 e pouco da manhã. Quando for 24 horas, que o meu paciente estiver aqui sobre os meus cuidados, sobre os meus procedimentos, tratamentos e medicamentos, 24 horas eu vou fazer um raio-x do pulmão dele e eu vou mostrar para vocês que 24 horas ele vai sair da UTI. Meu Deus. Oh, aleluia. Deus tremendo. Bendito é o nome do Senhor. Veja como Deus envia seu anjo, né? Deus cuida dos seus, pastor. E aí, o que ele falou realmente foi isso mesmo? Pastor, literalmente, passaram exatamente as 24 horas que ele havia dito. Quando foi no outro dia, já quando se concluiu as 24 horas, aí ali chegou os técnicos com o aparelho de raio-x, fizeram raio-x da minha costa e ali já saiu imediato e ele ali do lado esperando. Aí deu o raio-x para ele, ele colocou lá no equipamento e chamou todas as pessoas da UTI. Ei, vocês! Chamou as 2 doutoras. Aí uma até disse, não, eu já estou saindo do plantão, doutor. Ele disse assim, antes de vocês saírem, olha aqui, olha como está o pulmão do meu paciente. Falou, olha, o pulmão dele está como o pulmão de uma criança. Oh, meus irmãos, minhas irmãs, eu tenho certeza que o seu coração está regozijando, que a presença de Deus está aí na sua vida.
E você talvez que não é crente, assistiu esse testemunho, Deus, eu tenho certeza que falou no seu coração. Eu tenho certeza que Deus tem algo grande na sua vida. Quem sabe a sua vida também é um testemunho. Se converta ao Senhor, tenha uma vida com Deus. Para você que já é crente, compartilhe esse vídeo aí para as pessoas que você conhece que ainda não é crente, para essas pessoas também ter certeza que Deus existe e que Ele é capaz de fazer muito mais na vida dessas pessoas, tá bom? Eu tenho certeza que a bênção do Senhor está na sua vida, através desse lindo testemunho de bênção. Eu tenho certeza que Deus visitou o seu lar, sua família, porque quando a nossa fé é aumentada, Deus entra em ação. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas Jesus disse no Marcos 9, 23, né? Marcos 9, 23, tudo é possível ao que crê. Então, quando a nossa fé entra em ação, as portas se abrem, Deus trabalha forte na nossa vida, Deus entra em ação. Que Deus abençoe por assistir esse vídeo, esse lindo testemunho. Que Deus abençoe aí a todos vocês. Que Deus ilumine o coração de cada um de vocês. Que as bênçãos do Senhor multiplique mesmo na vida de vocês em todas as áreas. Que Deus abençoe. Até o próximo vídeo.